presidente da Indiama, Dr. Ganga, ilustres convidados, senhoras e senhores. Evidentemente, a tarefa que a Bolsa de Diamantes de Angola tem pela frente não é fácil e não será concluída em algumas semanas ou meses. Entretanto, o mesmo poderia ser dito sobre o estabelecimento da Bolsa de Diamantes do Dubai, pois quando eu cheguei, em 2006, quase não havia comércio de bruto e polido. O Dubai também não tinha minas onde os diamantes pudessem ser encontrados. Esta é uma foto da primeira localização do Dubai Diamond Exchange, próximo ao aeroporto. Com o crescimento fenomenal do aeroporto, atualmente, o edifício está quase absorvido pelo mesmo. Como facto interessante, também quero mencionar que todos os principais centros de comércio disseram que iríamos falhar. Obviamente que não foi isso que aconteceu. Porque há uma grande diferença. Angola tem uma vantagem intrínseca, mas essencial. Possui massa crítica. Angola é atualmente o quarto maior produtor mundial de diamantes em bruto, mas analistas de todo o mundo que acreditam que tem potencial para subir no ranking. Angola é o único lugar no mundo onde a produção de diamantes crescerá e poderá tornar-se o segundo maior produtor até 2030. A principal ambição da Bolsa de Diamantes de Angola será fornecer a plataforma que irá colocar este enorme fluxo de diamantes sob o mesmo teto. Angola tem no total 14 projetos de mineração. A maior é a mina da Catoca, que produz 61% do valor da produção total angolana. 6 deles, Catoca, Chitotolo, Cuango, Comoltue, Somiluana e Lulu, representam 92% em valor. Se olharem para isso com um olhar tradicional, há apenas uma bolsa de diamantes em África, o Diamond Dealers Club do South Africa. E essa é, de fato, uma bolsa tradicional. Há 30 anos atrás, quando eu entrei para o comércio de diamantes, as bolsas estavam basicamente cheias de corretores. Centenas de corretores. Pessoas que carejavam pacotes de um escritório para outro. Hoje, se olharem para as bolsas e escritórios na Antuérpia, verão que esse papel dos corretores praticamente desapareceu. Então, o que é uma bolsa de diamantes hoje em dia? O que é uma bolsa de diamantes hoje em dia? Se as pessoas que carregam pacotes de um lugar para o outro não estão mais lá. Acredito que parte dessa função foi assumida pelas casas de licitação. Estas atividades são, em si mesmas, a essência de uma bolsa. Pode-se supor que a Antuérpia, por exemplo, esteja a realizar hoje em dia cerca de 120 licitações por ano. Se considerarmos uma média de 100 transações por licitação, isso significa quase 50 transações por dia útil. Uma a cada 10 minutos. É uma atividade incrível que envolve centenas de empresas, milhares de pessoas a fazer mais do que a produção total de Angola. O Dubai, desde há 2 anos para cá, tem intensificado ainda mais este papel com as novas instalações na Almas Tower. Após o aparecimento da Covid-19,
o Dubai demonstrou também uma quantidade formidável de atividades de licitação. 60 licitações este ano até outubro, com ainda 2 meses para o término. Na mesma perspectiva, estamos, com Sodiam, em processo de análise de como trazer licitações de Antuérpia e Dubai para a Bolsa de Diamantes de Angola. Este é um ousado novo passo, não só para a Bolsa em Angola, mas também para a África. Para Angola, teríamos como objetivo uma estrutura voltada para as necessidades atuais e tendo em conta a natureza disruptiva da tecnologia. Então, parte dos bens ainda iria, obviamente, para polimento, como está previsto nos decretos presidenciais, mas, ao mesmo tempo, se as condições forem cumpridas, uma determinada percentagem dos bens poderá ir ao concurso no centro de licitação que estamos a construir na Bolsa. A disponibilidade para vender com o auxílio de casas de licitação internacionais de alto nível está em processamento. Estamos, neste momento, a analisar qual seria a massa crítica necessária para que isso tenha sucesso. Faremos isso com minúcia, cautela e passo a passo. Se o mecanismo de licitação já pudesse focar-se em todos de pedras especiais acima de 10,8 quilates, isso poderia criar uma quantidade significativa. Acreditamos que a médio prazo deve ser estudado se não seria melhor para as mineradoras olharem também para a venda de lotes diversos. Obviamente, isso só será possível quando a capacidade de classificação e avaliação for atualizada para padrões internacionais. Outros pontos em consideração são: qual será a política de vendas da Bolsa? É possível um sistema de venda centralizado, um sistema semelhante aos grandes produtores de berça e alroça, ou é apenas uma ilusão, tendo em conta a diferente estrutura da propriedade das minas? As respostas estão relacionadas com a capacidade de classificar e agregar diamantes de diferentes minas num produto que, uma vez agregado, pode resultar num preço mais alto. Vender run-of-mines nem sempre é maximizar preços. Para minas de menores dimensões, eventualmente, pode tornar-se claro que estas obterão um valor melhor pelos seus produtos, isto é, vendendo a run-of-mine. Também estamos no processo de examinar como integrar as instalações de ebulição profunda na Bolsa. Antes de serem colocados à venda aos clientes, todos os diamantes em bruto podem passar por um processo de ebulição profunda, que se realizará nas instalações da Bolsa. A ebulição profunda em Angola pode significar um valor acrescentado de cerca de pelo menos 2%, em 1,2 mil milhões de dólares. Provavelmente será mais. O processo de seleção de uma instalação adequada está em andamento e será concretizado em breve. É claro, por último, mas não menos importante, a Bolsa terá uma academia, onde oferecemos cursos sobre classificação de diamantes e avaliação bruta e triagem, mas sobretudo o que é necessário para ter sucesso no comércio internacional de diamantes. O estabelecimento da Bolsa deve, de facto, visar ambições maiores do que apenas obter um preço mais elevado para os diamantes em bruto.
O objetivo final é elevar a equipa a um nível superior, para que, após um processo de aprendizagem, a maioria das atividades possa ser realizada internamente. Como a potencial de Angola, há uma enorme necessidade de ter uma equipa qualificada de gestores, avaliadores, supervisores e gestores de fábrica capazes de levar o país aos seus níveis mais altos de capacidade. A visão da academia é ajudar o setor de mineração angolana, formando e desenvolvendo jovens profissionais nacionais em conjuntos de habilidades específicas que os preparem para assumir empregos com maior conteúdo, responsabilidade e complexidade. A Bolsa terá ainda de abordar também as questões em causa no ambiente atual. Estes desafios estão relacionados não apenas com uma necessidade maior de regras KYC, mas também com uma política de rastreabilidade e proveniência de diamantes, à medida que os consumidores se tornam cada vez mais exigentes. Além disso, será examinado como os novos modelos de compliance são abordados pela indústria e quais organizações que estão ativas nesse campo e como a Bolsa se pode envolver. No mesmo espírito, a Bolsa deveria envolver-se mais frequentemente com alguns organismos internacionais que subscrevem um conjunto de práticas de desenvolvimento sustentável e mineração responsável, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou a iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas. Por último, mas não menos importante, ser membro de uma bolsa de diamantes tradicionalmente também pode ser considerado como um tipo de cartão de crédito, uma prova que o membro é um membro distinto do comércio de diamantes e que ele é respeitado e que irá cumprir as suas obrigações no comércio. Nenhum outro órgão comercial tem uma base de membros tão ampla quanto a Federação Mundial da Bolsa de Diamantes, que, com seus 30 mil membros, é, sem dúvida, a única entidade que pode realmente falar em nome dos comerciantes de diamantes em todo o mundo. Agradecemos sinceramente a Edward Asher e Joran Fash por estarem presentes nesta conferência. Esperamos trabalhar em conjunto com o World Diamond Council e Federação Mundial no futuro. Senhoras e senhores, a vasta gama de serviços e infraestruturas que o governo de Angola está a desenvolver e a oferecer para apoiar o comércio de diamantes, verá mais progressos no próximo ano com a Bolsa. O sucesso de Angola no desenvolvimento da indústria tem sido evidente nos últimos anos. A indústria é única. Estou muito honrado por trabalhar como governo angolano e a Sodiam. Estamos explorando como a Bolsa pode ajudar ainda mais as empresas de diamantes em todo o mundo a expandir as suas atividades. Agradeço a todos pela vossa atenção. Obrigado. Acabamos de ouvir as duas figuras que fazem parte desse painel ou dessa sessão de comercialização e mercado mundial de diamantes. O distinto Paulo Zelensky, que é um homem analista dos preços de diamante e também do mercado. E também ouvimos do senhor Peter Mills sobre o futuro
do mercado de diamante, olhando na vertente da Bolsa, que é também uma das pretensões que Angola temos estado a trabalhar para que se crie uma Bolsa em Angola. Então, temos esses dois ilustres membros que estarão aqui para poderem responder algumas questões, não muitas, se houverem. Por isso, estaremos aqui para poderem fazer as perguntas que acharem necessárias. Estaremos a responder 2 a 3 questões, se não forem muitas, e estaremos depois a deixar o pódio. Então, o momento é vosso para aqueles que tenham perguntas e possam fazer. Obrigado. First one. Just one mic. Ok. Sim. Mais uma vez, António Zola. Alô? Conseguem ouvir? Ok. Pronto, eu ia falar um pouco sobre algo que muito inquieta, aquilo que é o negócio do diamante. Tem propriamente a ver com o diamante sintético, e que o nosso ilustre visitante ou palestrante acabou de falar, e nós falamos sobre muitas perspectivas de futuro, sobre muito potencial que Angola tem para a exploração, para o futuro, e então também conseguimos ouvir aqui que há um elemento que pode causar algum constrangimento naquilo que é o negócio do diamante. Estamos a falar propriamente do diamante sintético. Para muitos, o diamante sintético ainda não representa uma ameaça. Para outros, há mercado para os dois, para o natural e para o sintético. Mas para nós, produtores, o diamante sintético representa, sim senhor, uma preocupação. E acabamos de ouvir que o preço do diamante sintético, não é? É relativamente mais baixo, são 40% mais baixo que o preço do diamante natural, e isto acaba por representar, sim senhora, uma ameaça, ou uma preocupação. Eu não faria propriamente uma questão, mas faria um apelo aos países produtores, e nós, Angola, como potencial, que começássemos a trabalhar num marketing intenso para que possamos manter os diamantes naturais numa posição privilegiada. Acredito que já estamos, mas não podemos ficar parados porque o mercado de diamantes sintéticos está a crescer. E sabemos que o diamante tem um valor emocional. E então nós temos que trabalhar para que possamos manter os nossos clientes dentro do nosso segmento. Porque daqui a mais algum tempo vamos começar a ter preocupações de quem está em melhor posição para poder comercializar os diamantes. E nós, como produtores de diamantes naturais, temos que ter isso em conta, temos que começar a trabalhar num processo de marketing. Não só Angola, mas todos os países produtores. Temos empresas que antigamente eram contra, mas hoje já estão a favor dos diamantes sintéticos. Então é uma preocupação que eu trago aqui à sala, trago para os países produtores, para que possamos pensar muito seriamente neste processo. E quiçá até, ao invés de serem chamados diamantes sintéticos, que os atribuíssemos outro nome e eles tivessem o seu segmento.
e deixassem o nome diamante para os diamantes naturais que Deus fez. Obrigado. Obrigado. Antes de responder, gostaria que visse a outra pergunta, outra questão. E assim, Pedro. Thank you. My questions to you, Paul. Angola has done a wonderful job over the last 3 years promoting the country, flying every square inch of it, providing information to investors in order to invest in its mining industry, and particularly our industry in diamonds. And unfortunately, the pandemic came and slowed that down and stopped them for a year or so. What would your view be on the next 6 months to 18 months in terms of diamond price? You showed us some supply dynamics. It would be nice to hear your view. You stopped at pricing on actuals, not forecasts going forward. So what would your view be on the next six months to 18 months supporting Angola in the initiative of attracting additional investment? Do you see it as a positive environment going forward? Yeah, right. Thank you for the thoughtful question. So I think in the short to medium term, we have a supply situation that's going to remain favorable. I think it's going to take, it could take 10, 20 years to put a new mine into production. We know that Luashe is the only major new commercial mine set to enter production this decade. So we kind of know what the supply picture looks like, and it's favorable. So I think, we have to acknowledge that. On the demand side, this is a little bit trickier, and I think, as I alluded to, a lot of it's going to depend on the global macro, economy. Diamond demand correlates highly with GDP, so we know that. But I think in the short term, there's indication that demand's going to continue to be strong. We're seeing that in the U.S. Again, I think you look at the new store openings in Chow Tai Fook as a proxy for what we can continue to see out of China. So I think those are two important things to keep an eye on. But right now the fundamentals are the strongest they've been in probably 10 years, and there's really no reason for that to change anytime soon. Diamond prices will remain volatile. I think that's just kind of the nature of the market structure these days. And I think maybe the trajectory of the move up this year is not going to be able to be maintained. But I think the general trend of prices going higher will continue to be maintained. And just comment on the synthetic diamond topic. I think an interesting takeaway this year is natural diamond demand is the highest it's been in history this year, right? So that's in the face of growth in synthetic. So instead of worrying about synthetic diamonds, I think the natural diamond industry just has to not be afraid, but be aware and focus on what it can do, which is create desire for its product. And in this case, create desire for Angolan diamonds in particular. We will have only just 2 more questions, please. Ok. A question, minha pergunta é para o Sr. Peter. Falou e bem sobre o processo da implementação da Bolsa de Valores. Como pude perceber, há todo um conjunto de procedimentos já assegurado, nomeadamente o processo de formação de pessoas capazes para o efeito. Mas tendo em conta que há um historial não, digamos, muito conhecido, ou pelo menos até onde é do meu conhecimento, de casos análogos, sobretudo a nível da África, de casos de sucesso de bolsas de diamantes, permita-me explorar um bocadinho mais como é que isso irá funcionar em termos práticos. Como é que vai ser feita essa implementação? Vai passar por um período experimental, uma fase piloto? E se for o caso, qual é o tempo, o timing, o deadline estabelecido para esse período experimental, até a assegurar que efetivamente poderá funcionar e poderá ser mais um caso de sucesso? Obrigado. Bom, desculpe de dar respostas não em português, mas em inglês. Só comecei a aprender português em abril do ano passado e dar respostas é um pouco difícil demais. The timing is the timing which has been instructed by the ministry. The Bolsa needs to open by mid of this year. We are working very hard with the board of directors of Sodium, also on the infrastructure in the current building of Endiama
and sodium, where we will have 2.5 floors to be ready by say by the summer, if I may say that. Yeah, it is of course a first in a way. It is a first in Africa, because what we will try to accomplish is not similar to what has been done in the diamond bores of South Africa. But the world, of course, has changed in the last many decades. And as I explained in my presentation, yeah, the way I mean, again, I refer to the practice of tenders. Before 2014, that did not exist. There did not exist. It's a really completely new thing. And it has changed the industry in a certain way. Now, how it will be implemented in Angola is another thing. I don't think that it would be wise to go too fast. I think indeed, probably there will be a pilot period, where we will see and evaluate and see what is the best way forward. I don't think we may take the risk to go too fast and then to fall. The idea is to keep standing on our feet. That means that we will do it step by step. But the idea is to have it started by the summer. I don't know if Dr. Bravo wants to say a few words or complete. No? Okay. Okay. É tudo. Yeah, good evening. Anand from the New Jeweler magazine. Given the fact that Angola has got this humongous mining potential, and with the Angola Diamond Exchange coming up, should be the only diamond bores in the world with such a humongous potential of mining as well. Mr. Mias, can you enumerate a couple of points on what can be the major benefits for those diamond bores members who have been with diamond centers in other economies, also to become members of this exchange? Is it going to be price advantage? Is it going to be availability of goods? Or is there something more that you're looking at from that? Well, again, this is a new step for no African country has actually done this before. So I cannot just start inventing things. But bearing in mind that Angola, as we see, and not only as we have heard from my colleague here, but also what we have heard from Herman Gruter this morning, has the potential to be the second largest producer by 2030, but also bearing in mind that it is even possible that not even half of the potential of the country in the diamond fields has been developed. Well, then with today's technology, and also with bearing in mind the consumer who wants to have traceability and wants to know where his goods come from, well, there is no reason why we would not be able to do in Angola the same as was currently is done in Dubai. What is Dubai? I mean, you know very well, I've lived in Dubai for 15 years. But what does Dubai offer, apart from the tax element, which will also, don't forget that, little by little fade away, because Dubai became compliant to the OECD. Dubai probably will also follow the international rules regarding tax. So what else? It was a place in the desert. There was basically nothing. And when I arrived there was hardly any business in rough and in polished. So it offered an ease of doing business, which is something I believe we should look at too here. But there is one enormous difference. Dubai did not have diamonds. Angola has an enormous amount of diamonds. It may even in 10 or 15 years have double this amount of diamonds. So why, if we look at it in a constructive way, a proactive way, bearing in mind the disruptive nature of technology, that technology will be a driver of change in this. Don't underestimate the importance of technology.
Why would we not be able to do the same as what they currently do in Antwerp and in Dubai? Sure, in Dubai they will not like what we are saying here, but why would we not be able? That's a question to you. Acreditamos nós que o tempo que nos era reservado para essa secção 4 está no fim e daquilo que foi a apresentação desses 2 ilustres, pode clarificar sobre a comercialização, os preços e olharmos também para aquilo que é o futuro do mercado, olhando também para nossa futura fábrica ou a nossa futura, digamos, bolsa de diamante a ser criada aqui em Angola. Então, queremos agradecer. I'd like to thank Mr. Paul Zaminsky for joining me and Peter Mills for this time. I hope that people understood what was said here. Thank you again. E muito obrigado a todos por nos prestar atenção. Muito obrigado. Muito obrigado também a si, Isaac, pela moderação e aos preletores. Nós estamos a ter até agora um dia bastante proveitoso e vamos dar continuidade à nossa atividade agora com a sessão 5, inovação tecnológica e logística na indústria diamantífera.